O Rômulo Nunes tem uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: ele tem uma dúvida em relação à igreja ortodoxa, católica ortodoxa, né? Um amigo meu, segundo ele, disse que presidiu a primeira comunhão dele, porém era ortodoxo. Ele gostaria de saber se é válido esse sacramento para a igreja católica. Bom, o sacramento é válido, só que o católico não está autorizado a frequentar o sacramento na igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa se separou da igreja católica no ano de 1054. É uma história muito longa, que começou lá no século IV. Houve um primeiro cisma chamado de Acácio, né, que era um patriarca de Constantinopla, que rompeu com a igreja lá por volta do ano 480, depois 35 anos de separação, houve uma união de novo, e depois, né, acabou que no ano 1054, o patriarca de Constantinopla excomungou o Papa excomungou o patriarca, ou os representantes do Papa lá em Constantinopla excomungaram o Miguel Celurário, que era o patriarca de Constantinopla. Infelizmente, rachou, né, o cristianismo pela primeira vez, 1054. Mas esse racha não foi assim tão triste como, por exemplo, o racha protestante. Por quê? Porque o racha protestante foi um racha doutrinário. Lutero não aceitou os sacramentos da Eucaristia, da confissão, não aceitou a Igreja Católica, não aceitou o Papa, não aceitou a tradição, não aceitou o magistério. Então foi um racha de doutrina, foi muito feio. O racha ortodoxo não. Foi um racha, sim, mas por disputa de poder, político, diferença de língua. Em Roma falava o latim, em Constantinopla falava o grego, os documentos eram trocados, mal traduzidos, especialmente as atas dos concílios, e muitas vezes dava confusões. Mas o que aconteceu? Eles mantiveram toda a doutrina católica. Tanto assim, que mantiveram a sucessão apostólica, e por isso todos os sacramentos da Igreja Ortodoxa são válidos. Agora, como eles separaram da Igreja Católica, não aceitam a jurisdição do Papa sobre eles, então, e tem outras diferenças, por exemplo, eles aceitam casar de novo a pessoa divorciada, o que a Igreja Católica não aceita. Então, tem umas pequenas outras diferenças. Então, por causa disso, o católico não está autorizado de participar de uma liturgia ortodoxa. A não ser que, diz o Código de Direito Canônico, a não ser que, em último caso, você não tenha nenhuma igreja católica para frequentar, já faz bastante, você vai ficar sem missa, sem Eucaristia, então a igreja fala, então, excepcionalmente, você pode. Mas, ordinariamente, não pode. Quer dizer, se eu tenho uma missa católica para assistir, eu tenho que ir na igreja católica. Agora, se você for na igreja ortodoxa e comungar, você comungou? Comungou. Entendeu? Se você for crismado, porque todos os sacramentos deles são válidos. Por quê? Porque eles não perderam a sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? O bispo da sua cidade foi ordenado bispo por 3 bispos. Esses 3 foram ordenados por mais 3. E se a gente for subindo, a gente vai chegar lá nos apóstolos. Há uma cadeia. Entenderam? Um dia eu entrei numa igreja lá em Portugal, na cidade de Braga, e o pároco mostrou para mim, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Lá na sacristia tinha a relação de todos os bispos, desde o primeiro apóstolo lá de Jesus, São Pedro, até o bispo de hoje. Eu fiquei, todos os bispos ali, a sucessão apostólica. Entenderam? Isso faz com que haja legitimidade e haja validade nos sacramentos. Por exemplo, por que a igreja anglicana não tem a sucessão apostólica? A igreja anglicana também, a da Inglaterra, que Henrique VIII, no ano de 1534, separou da igreja católica. Henrique VIII, ele era muito católico, mas ele de repente quis separar da mulher dele, Catarina de Aragão, para casar com Ana Bolena, e o Papa não autorizou a declaração de nulidade do casamento dele. Ele ficou bravo com o Papa, rompeu e se intitulou chefe da igreja na Inglaterra. Reuniu o parlamento
e criou a igreja anglicana, também chamada de episcopal, nos Estados Unidos. Mas por que os sacramentos deles, eles têm missa, têm tudo, mas por que não vale? Tem a ordem, tem batismo, tem crisma, tem eucaristia, mas por que a Igreja Católica não considera válido? Por quê? Porque eles, num dado momento, perderam a sucessão apostólica. A rainha Isabel, filha de Henrique VIII, eliminou todos os bispos e nomeou uma série de outros bispos que não vêm dos apóstolos. Então, resultado, lá por volta de 1800 e pouco, o Papa Leão XIII, num decreto, no documento, deixou bem claro que os sacramentos na igreja anglicana não são reconhecidos como válidos pela igreja católica. Então nós estamos vendo agora, por exemplo, uma coisa interessante. Tem muito padre, muito bispo da igreja anglicana vindo para a igreja católica. Porque eles estão decepcionados lá com o sacerdócio feminino, com a ordenação de bispo homossexual, estão vindo para a igreja católica aos montes, aos milhares. O que está acontecendo? É padre ortodoxo, vem para cá, é ordenado de novo. É bispo ortodoxo, vem para a igreja católica, ele é ordenado padre, nem é ordenado bispo, é ordenado padre. E isso está acontecendo de montão. O Papa criou até um órgão no Vaticano para cuidar disso. Tal é a quantidade de anglicanos que estão voltando para a igreja católica. Isso mesmo, professor. A Cleusa França, ela pediu uma ajuda. Por favor, indique-me um livro para o estudo bíblico para me ajudar a entender as Sagradas Escrituras. Olha, tem muito livro bom. Vou indicar alguns aqui. Começo com muita humildade indicando esse meu aqui. Por quê? Porque eu escrevi esse livro exatamente pensando nisso. Uma pessoa que quer saber como ler a Bíblia. Então, eu escrevi a Sagrada Escritura. É uma espécie de um cursinho bíblico. Né? O que tem nesse livrinho aqui? Tem a Sagrada Escritura. O que é a Sagrada Escritura? Como ler a Bíblia? A escrita bíblica. Porque a Bíblia foi escrita no hebraico, traduzido para o aramaico, do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para as nossas línguas. Gêneros literários, os sentidos da Escritura, como a Bíblia foi escrita, a autenticidade dos evangelhos. Os evangelhos são autênticos mesmo? Ou será que são uma farsa? Um capítulo sobre isso. A história do povo judeu, porque se você não conhecer a história do povo judeu, você não entende o Antigo Testamento. Né? Ele vai dizer lá, livro, né, de crônicas. Que crônica? O que é isso? Essas crônicas, alguém que escreveu sobre a história do povo judeu. Então esse é um livro. Há um livro muito bonito para entender o Antigo Testamento, que é mais complicado, que é de Dom Estevão Bittencourt, que se chama Para Entender o Antigo Testamento. É o melhor livro que eu já li, assim, para um leigo entender o Antigo Testamento, que é complicado. Dom Estevão Bittencourt é da editora, é da Edições Lumen Christi, do Rio de Janeiro.